Cuidado, tem um inimigo que vive em oculto, é poderoso e destrutivo e pode arrasar a sua vida nessa terra e ter impacto na sua eternidade. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Bom, eu sempre acredito que uma das melhores formas da gente aprender coisas que são eternas é através da palavra eterna. Então eu gostaria de, na Bíblia, a gente aprender sobre esse inimigo oculto que tem destruído vidas, que continua a destruir vidas e que afasta você de Deus e muitas vezes, obviamente, te afasta da eternidade que Deus oferece ao lado dele, levando pessoas ao inferno. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, verso 15, assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Sim, aqui de forma muito direta, há um problema que eu quero conversar com você. O problema que impede você de viver o evangelho de forma verdadeira, de forma pura, de verdadeiramente viver com Jesus e de poder ter uma vida abundante. Um pecado, e um pecado destruidor de vidas. Ele se chama mágoa, ou amargura, falta de perdão. No fim vai ser a mesma coisa. Porque a falta de perdão te leva a manter a mágoa, a alimentar essa mágoa. E como a Bíblia diz, ela é como uma raiz que cresce. Se você pegar uma árvore que tem raízes grandes, que cresceram mesmo, arrancá-la do solo é muito difícil. Quando você vê aquelas tempestades, que árvores são arrancadas e algumas não são arrancadas. Por que algumas não são arrancadas? Porque sua raiz é profunda e forte. Quanto mais você alimenta a mágoa, quanto mais você alimenta a amargura, mais a raiz cresce dentro de você e toma conta da sua vida. Eu quero te dar 2 exemplos bíblicos, entre vários, mas pelo menos 2 exemplos bíblicos, de forma direta do poder destrutivo da mágoa, da amargura, da falta de perdão. Um deles a gente tem logo em Gênesis. Gênesis, lá pelo capítulo 4, você tem a história de Caim e Abel, 2 irmãos. E eles foram prestar culto ao Senhor e foram prestar sua oferta a Deus. E a oferta de Abel foi aceita por Deus e a oferta de Caim não foi aceita por Deus. Tem uns motivos que a gente não vai entrar nesses detalhes. O que importa é que Caim ficou bravo com Deus e invejou seu irmão. E lembre-se de uma coisa, a mágoa, a amargura, por mais que inicialmente ela seja por causa de um ser humano, ela sempre levará você a, lá no íntimo, culpar a Deus sobre o que está acontecendo. Você começa culpando o ser humano que fez doer, o ser humano que te fez algum mal, mas no fim vai culpar a Deus como Caim fez. E quando eu culpo a Deus das coisas, mesmo que eu não perceba, mesmo que seja só lá no íntimo, eu perco toda a base de vida. Caim alimentou esse sentimento de tal forma que enganou seu irmão e matou a Abel, seu próprio irmão. Simplesmente por causa da inveja, por não aceitar o que havia acontecido e por não assumir a sua responsabilidade de não ter feito a oferta a Deus da forma correta. O segundo caso é ainda mais aterrador. Ele mostra para nós um poder muito mais destrutivo. Eu quero ler para você esse caso. Vamos a João capítulo 12, versos de 3 a 11. Ele diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, por causa que muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui você vê que Judas ficou chateado com o que Jesus fez.
Jesus já tinha corrigido Pedro, Pedro continuava sincero com Jesus, já tinha corrigido os discípulos diversas vezes, mas Judas não aceitou a correção de Jesus, ele não aceitou a palavra de Jesus, ele não aceitou corrigir o seu ato dentro daquilo que a palavra de Deus diz, que a palavra do próprio Jesus diz. E ele guardou mágoa no seu coração. Quando você lê o texto, João diz que os sacerdotes procuravam matar Jesus e também a Lázaro. Mas Marcos, no Evangelho de Marcos, ao citar a mesma questão, ele nos dá um dado a mais muito importante para o que a gente está pensando agora. Lá em Marcos 14, eu só vou ler o 10 e 11, porque a história é a mesma, mas há um dado importante. Ele diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade de entregá-lo. Olha só que interessante. Depois que Judas tomou uma bronca de Jesus, ele guardou a mágoa, e a mágoa fez Judas tomar uma decisão que até hoje, gerações e gerações depois, esta decisão reverbera, essa decisão ecoa pela história. Ele decidiu trair o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando nós não abrimos mão da mágoa, mas alimentamos a mágoa e queremos culpar o outro e dizer que o outro é isso e tudo mais, e achamos que estamos certos em fazer isso, nós cometemos a mesma traição de Judas, porque foi a mágoa que fez com que Judas, como Jesus pergunta para ele, por que deixaste Satanás encher o seu coração? Ele deixou por causa da mágoa. A mágoa abriu porta para Satanás encher o coração de Judas de tal forma que Judas se tornou o traidor. E veja bem o que Marcos nos informa. Ele procurou os chefes para trair. E depois os chefes procuraram dinheiro. Ele nem pediu dinheiro. Ele estava tão magoado que ele queria trair a Jesus. Ele queria fazer o mal. Ele queria pagar aquilo que estava dentro dele. Ele não soube perdoar. Ele não soube lá resolver o problema. Mas ele guardou a mágoa. E por causa da mágoa, por causa da falta de perdão, ele se tornou traidor e até hoje o nome dele é falado. Entende o quão poderoso é esse inimigo e o quão mal ele pode fazer a sua vida? Entende como esse inimigo pode afetar a sua vida, a vida de quem está em volta de você e a sua eternidade? O texto de Hebreus nos fala que a amargura nos exclui da casa de Deus. O profeta Isaías diz que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então a mágoa ela vai fazendo com que a gente se afaste. Judas se afastou de Cristo ao ponto de traí-lo. Você pode continuar indo na igreja, mas no oculto você começa a culpar a Deus. No oculto você trai a Deus. Seu testemunho não é mais o mesmo. Sua forma de vida não é mais a mesma. Seu amor esfria. Você pode tentar argumentar, mas pastor, foi a pessoa que me fez mal. Jesus diz, olha, por causa da maldade, chegará o tempo em que o amor de muitos esfriará. Sim, o outro tomou uma atitude que doeu em você. Quantas pessoas já fizeram isso comigo? E sendo pastor é pior ainda, porque o tempo todo pessoas, inclusive da igreja, falam mal de mim. Isso acontece o tempo inteiro. As pessoas, você não tem como controlar. Martinho Lutero diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: você não tem como impedir que os pássaros voem acima da sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho em cima da sua cabeça. Esse é o mesmo princípio. Como é que eu faço então, pastor? Vamos aprender? A primeira coisa, para você aprender a vencer esse inimigo, você precisa assumir responsabilidade. Para de culpar o outro. Não importa que o outro te enganou, não importa que te traiu, não importa. Você não pode dar na mão do outro o controle da sua vida. Então assuma a responsabilidade da escolha que você vai fazer. Tudo na vida é uma escolha. Você tem uma escolha, você tem o direito de uma escolha. Mas se você quiser tirar a responsabilidade de você e ficar só culpando o outro porque ele te traiu, culpando a pessoa que te fez mal, culpando a pessoa que falou mal de você, culpando a pessoa que de repente foi lá, transou com você e fez você de objeto. Se você continuar jogando a culpa, você não assume responsabilidade e não toma decisão. Você deixa a decisão na mão daquela pessoa. É isso que você quer? Que a pessoa decida a sua vida?
Porque a mágoa é entregar a decisão na mão da outra pessoa. A mágoa é entregar o controle na mão da outra pessoa, entregar o controle na mão de Satanás. Então, assuma a responsabilidade independente do que o outro fez com você. Porque entenda uma coisa, mesmo que a pessoa tenha te feito mal, você tem a escolha, e a sua escolha precisa passar por um olhar eterno. Porque quando você fizer a sua escolha por um olhar eterno, pela perspectiva eterna, isso te ajudará a escolher melhor, porque você vai levar em consideração não o que o outro te fez, você vai levar em consideração o que Deus quer de você. E isso te permitirá tomar a melhor decisão da sua vida. É mais ou menos assim. Pensa aqui comigo. Imagina que você está voltando para sua casa de noite e tem o risco de ser assaltado e morto. E aí você chega num lugar que tem 2 caminhos. E você tem que pensar qual dos 2 caminhos eu vou tomar. Você tem que tomar uma escolha. De repente alguém passa por você e fala assim, olha, tome cuidado. A rua da esquerda, ela tem ali na frente, tem uma pessoa escondida, ele é assassino e ladrão. Qual caminho você tomaria? Obviamente você tomaria o caminho da direita. Porque afinal de contas, te avisaram que no caminho da esquerda tem uma pessoa que é assassina e ladrão e pode te fazer mal. Então você toma o caminho da direita para poder chegar seguro em casa. Ok? É a mesma coisa na vida. Você tem a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela te aponta o caminho. Ela te aponta o caminho que Deus quer de você e que vai te levar para o céu. E ela te aponta o caminho que Deus não quer para você e que vai te levar para o inferno pela eternidade. Você precisa tomar uma escolha. A cada situação da sua vida, você precisa escolher. Você vai escolher vida ou você vai escolher morte. Você vai escolher estar no céu ou você vai escolher estar no inferno. A cada situação que acontece, você tem o direito de uma escolha. E isso é tão verdade que Jesus certa vez contou uma história, que é conhecida como a história do rico e do Lázaro. O rico se dava bem, estava lá, o Lázaro era pobre, muitas vezes mendigando, para poder ter o alimento do dia a dia, lutava para ter o alimento do dia a dia. Ambos morreram. E Lázaro, que não deixou o coração dele se encher de amargura, né, de inveja do rico, então ele foi para o céu. O rico, por outro lado, infelizmente foi para o inferno. O rico lá no inferno, quando viu Lázaro, ele via Lázaro bem lá no céu e ele lá no inferno sofrendo, ele virou e falou assim, pai Abraão, deixa eu voltar para avisar meus irmãos para eles não virem para cá, porque aqui é tão ruim que eu não quero que eles venham para cá, não. Olha a resposta que ele recebe. E ele respondeu, então ele suplica, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise a fim de que eles venham e também não venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Sabe o que significa de forma bem básica esse texto? Você tem a Bíblia Sagrada e tem os profetas de Deus, os pastores, que aprendam a ouvir. Eu sei, você pode dizer para mim, mas pastor, tem muito falso pastor. Tem muito falso profeta, falso pastor, falso bispo, falso apóstolo, falso tudo, que tem levado pessoas para o inferno. É verdade. Inclusive, em vários vídeos eu falei sobre isso. Mas aí é que tá. Você tem uma outra coisa muito especial. Você tem a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Quando você entrega de verdade a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo. E você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos. O Espírito Santo testifica quem é de Deus e quem não é. Se você parar de tentar fazer as coisas do seu jeito e buscar verdadeiramente a Deus, o próprio Deus, porque a Bíblia te mostra como você descobrirá quem é um profeta de Deus e quem é um falso profeta, quem é lobo em pele de ovelhas. Se você parar de olhar para o líder e achar que porque ele é carismático, porque ele fala bem, porque ele faz um discurso bonito, porque o seu coração fica quentinho, fica gostoso quando ele fala, isso é maravilhoso o jeito que ele fala, e começar a ver o que ele fala e olhar na Bíblia, como diz Atos 17:11, como os crentes em Bereia, conferindo se ele está ensinando as Escrituras de forma correta, conferindo a vida daquela pessoa, se ele vive uma vida correta, se ele é correto, você saberá. Porque Jesus disse que pelas atitudes você saberá se ele é falso profeta ou não.
A questão é se você quer ouvir os profetas de verdade, porque eles não falarão o que você quer ouvir. Muitas vezes vão falar o que dói. Muitas vezes vão falar coisas que você não quer saber de jeito nenhum, que você quer falar contra. Não, eu não reconheço, eu não aceito. Me lembro uma vez de um amigo meu, e ele virou para mim, e ele fala com espíritos, ele é umbandista, e a gente conversando, ele virou para mim e falou assim, o que a Bíblia diz sobre o umbandismo, sobre o que eu falo com espíritos e tudo mais? Você tem certeza que quer ter essa conversa comigo? Ele tem. E eu comecei a explicar para ele que Deus abomina, que Deus não aceita, que isso, que aquilo. E ele ficou irado. É absurdo. Eu rejeito essa Bíblia. Eu falei, é um direito seu. Mas você me perguntou o que diz a Santa Palavra de Deus. E eu estou te respondendo o que diz a Santa Palavra de Deus. Não fica chateado comigo. A Bíblia diz isso. Então, às vezes, o que a gente faz, os atos que a gente faz, os pecados que a gente comete, nós queremos inventar que a Bíblia não proíbe. Ela proíbe. Ela informa, ela fala coisas que às vezes dói, porque é contrária à nossa natureza pecaminosa, mas é a favor da nossa santa natureza. Por isso eu digo, só é possível seguir a Bíblia de verdade se você verdadeiramente nasceu de novo e tem o Espírito Santo de Deus. Essa mesma Bíblia informa para nós que independente do que a pessoa fez contra você, independente do mal que ela te causou, o único antídoto para isso chama-se perdão. E um dos versículos, entre vários que a gente poderia ter, um dos versículos mais conhecidos está na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí está o ponto. Mas quando você tem a visão eterna, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você olha pela perspectiva eterna, você entende que perdoar é muito mais do que apenas dizer perdão para aquela pessoa. Perdoar é uma declaração de fé. Uma declaração de fé de que você reconhece que Deus é um juiz muito melhor do que você. E você entrega o caso nas mãos de Deus e se livra daquilo. É uma atitude de plena fé e confiança de que Deus cuida de cada coisa e que eu não tenho que fazer isso. É uma atitude de humildade, de saber que eu cometi um pecado que ia me levar para o inferno e Deus me perdoou. Se Ele me perdoou de um pecado que merecia o inferno, eu posso perdoar o outro de algo que fez contra mim, que é apenas terreno. É um reconhecimento, é uma libertação. Por quê? Porque a mágoa, como diz o ditado popular, é você tomar um veneno e achar que o outro que vai morrer. Mas o perdão é tomar o antídoto para esse veneno e viver. Viver a vida como Jesus nos prometeu, uma vida abundante. Agora, o perdão, ele não é amnésia. O perdão, acho que não dá mais para ver na minha mão, mas aqui é uma das cicatrizes que eu tenho. Essa é até mais nova. O perdão é como uma cicatriz. Ela está aqui, ó. Eu sei o que aconteceu e por que ela está aqui. Mas ela não dói mais. Ela virou uma experiência, um aprendizado, mas ela não dói mais. Eu não esqueci dela. Eu não esqueci o que aconteceu. Mas ele não me dói mais. Isso é perdoar. Quando você entrega totalmente na mão de Deus, você retira o peso do seu coração. Você retira a dor do seu coração. Você se livra desse inimigo. Você arranca essa raiz de amargura de dentro de você. E isso vai trazer paz, amor, alegria, liberdade, graça e te permitirá viver a vida abundante que Jesus te deu. E principalmente, está se preparando para um dia viver uma vida ainda muito mais abundante pela eternidade no céu. Que Deus te abençoe e te dê forças para poder perdoar. E se você precisar de alguma ajuda, escreve nos comentários, peça para falar comigo, com certeza eu estou aqui para te ajudar no que eu puder. Em nome de Jesus. Até a próxima.